Hum, eu queria começar por saudar os presentes e, naturalmente, saudar especialmente o professor Manuel Sérgio e dizer que, enfim, para fazer jus a este título, eu pensei seriamente em não preparar nada, porque achava que não preparando nada, se calhar ficava mais vulnerável. Porque, na verdade, a ideia de vulnerável tem a ver também com uma espécie de abertura absoluta para o imponderável e para o desconhecido. Nas últimas semanas, na Faculdade de Motricidade Humana, num grupo restrito de professores que estão mais ligados à dança, nós andamos a discutir, imaginem, um tema, está ali uma das pessoas que lançou esse tema, que se chama o mestre nu. Um bocadinho influenciado pelo Rancière, que fala no mestre ignorante, mas nós estamos a discutir esta possibilidade de fazer umas jornadas sobre o mestre nu. Bom, e portanto estamos a fazer essas tertúlias regularmente. O professor Manuel Sérgio está desde já convidado para aparecer numa das próximas tertúlias, se quiser, com vista a fazer umas jornadas na altura de junho, onde vamos tentar juntar pessoas da academia, pessoas das artes e pessoas das mais diversas proveniências. Bom, mas então estava eu a dizer que a minha primeira aproximação a este tema foi pôr esta possibilidade de não preparar nada e de chegar aqui, improvisar, e estou um bocadinho a improvisar neste momento, não improvisar absolutamente, mas depois pareceu-me que isto era uma espécie de imponderabilidade radical que tem alguns riscos. Porque, na verdade, mesmo quando nós preparamos alguma coisa, há sempre a possibilidade de haver muita coisa que falha. Eu podia ter tropeçado do caminho que fiz dali até aqui, posso começar a gaguejar, posso começar a tremer, enfim, pode acontecer imensas coisas que me tornam vulnerável. E, portanto, o imponderável, aquilo que nós não controlamos, há de estar sempre aqui, à minha beira, à beira de todos nós. E agora vou seguir um texto, mas de vez em quando vou afastar-me do texto. De modo que aqui estou perante vós, relativamente seguro num texto que escrevi e que talvez leia na íntegra ou talvez não. Um texto que está aqui perante mim, que irá abrindo caminho, mas que eu sei que em qualquer momento poderei pôr de lado para convocar outras presenças. Um texto que, na verdade, irei pondo de lado para abrir parênteses. Um texto que começa com uma presença e que deseja o contacto. Porque, na verdade, é de presença ou presenças ou de acumulação de presenças que quero falar. E a proposta desta comunicação começou justamente por causa de uma presença, a que me refiro brevemente no resumo que propus à organização deste colóquio. Ainda assim, um passo prévio. Quando me desafiaram para falar num colóquio que se organizava em torno da obra de Manuel Sérgio, eu pensei, porquê eu? Eu não tenho muito a ver com desporto, confesso. Portanto, o meu percurso é muito mais pela filosofia e pelas artes. E hesitei durante bastante tempo nas razões e na possibilidade de estar aqui. Bom, introduzo aqui um bocadinho uma história pessoal e lembrando que todas as histórias pessoais são sempre o lugar de cruzamento com mil e outras histórias pessoais. Quando entrei como um jovem assistente para a Faculdade de Motricidade Humana, aliás, na altura ISEF, portanto isto no final dos anos 80, encontrei uma escola que discutia a alteração da sua própria designação. Eu vinha de Belas Artes, a própria expressão Belas Artes é uma expressão altamente discutível, não é? Porque até estabelece uma hierarquia entre as artes que hoje está completamente ultrapassada. Bom, mas confesso que nessa altura, quando entrei para o ISEF, na altura, eu comecei por encarar de modo distante esse debate que, na verdade, era e continua a ser maior do que o da simples designação. Nessa época encontrei o professor Manuel Sérgio como alguém que corporizava justamente esse debate a partir de um propósito, em que, por exemplo, o professor Melo Barreiros estava empenhado,
e que tinha a ver com esta ideia de passagem de um paradigma da educação física para a motricidade humana. Logo nessa altura, eu, já que tinha vindo de Filosofia, que tinha feito o bacharelato em Filosofia na Faculdade de Letras, e que também tinha feito pintura na Escola de Belas Artes, nessa altura, dizia eu, fui consultar ou acompanhei, enfim, já depois, eu não me lembro exatamente em que ano é que o professor Manuel Sérgio defendeu a tese de doutoramento, em 86, exatamente, foi na altura, portanto, em que eu cheguei à faculdade. E, portanto, nessa altura eu fui ver a tese do professor Manuel Sérgio. Fui consultar, ler a tese do professor Manuel Sérgio. E fiquei muito, muito entusiasmado porque tinha uma perspectiva da motricidade humana que se desdobrava, inclusivamente, de uma série de explicitações, digamos assim, num corpo em movimento. Ao mesmo tempo que o fiz, foi rever, como estudante de filosofia que tinha sido e que eu acho que continuo sempre a ser, porque quem estuda filosofia nunca deixa de ser estudante, e fui rever, sobretudo, a fenomenologia da percepção do Merleau-Ponty e, sobretudo, aquele capítulo, ou aquele subcapítulo que faz parte da primeira parte, que é a parte, digamos, destinada ao corpo, e há um ponto em que se fala na espacialidade do corpo próprio e a motricidade. E, portanto, havia aqui este cruzamento que eu próprio fui buscar. Um parêntese neste ponto. No final dos anos 80, eu tinha entrado para a FMH, para o grupo de dança, no momento em que por todo o mundo, na academia, se iam configurando aquilo que se viria a designar como Dance Studies. Isto tratava-se de um terreno de investigação interdisciplinar, transdisciplinar também, em que a fenomenologia tinha e continua a ter uma centralidade agregadora e ética. Merleau-Ponty era, portanto, para mim, também como alguém que fazia pintura, digamos assim, e a obra dele sobre Cézanne é muito interessante e muito importante, era uma referência essencial para pensar a arte, para pensar a dança e para pensar a abertura ao mundo. Se houver ocasião, depois no debate, se houver questões sobre isto, poderemos falar um pouquinho mais sobre isto. E pronto, isto tem a ver com o que é que aconteceu quando eu cheguei à FMH. Isto certamente, esta questão da motricidade humana, vai ser falado noutras comunicações, já foi referido e continuará a ser falado. Neste espaço, nesta presença que eu agora ocupo aqui, não ignorando a discussão em torno do conceito de motricidade humana, decidi recentrar esta comunicação sobre a ideia de presença e a ideia de contacto e a ideia da presença vulnerável. Porque, como atrás declarei, foi uma presença que me convenceu a estar aqui. Ou melhor, a qualidade de uma presença. Como é que foi isso? Não há muito tempo assisti à intervenção de Manuel Sérgio durante o lançamento de um livro sobre o desporto da autoria do professor Gustavo Pires, que também está ali. Na ocasião, Manuel Sérgio dirigiu-se ao auditório, falando, obviamente, sobre o livro, de uma forma muito interessante, porque se declarou aprendiz do desporto, declarou que nada sabia de desporto na altura, e, sobretudo, dirigiu-se ao auditório para nos dizer uma coisa muito simples. Gosto de vocês. E repetiu, gosto de vocês. Esta declaração, e sobretudo o modo como foi dita, a sua sinceridade, afetou-me e afetou-nos. Pelo menos afetou aqueles que se deixaram afetar. Ou seja, a apresentação daquele livro deslocou-se para o lugar dos afetos. Na sua fala, Pensar o Desporto abandonou o espaço do rendimento e da eficácia para se deslocar para o lugar da vulnerabilidade que todo o encontro autêntico desperta. Nesse instante, a presença de Manuel Sérgio deixou, portanto, o lugar da cátedra para se aproximar de um lugar com uma outra qualidade. Que qualidade era essa? Chamar-lhe a vulnerabilidade. Mas, ao mesmo tempo, decidi que esta comunicação não seria apenas o elogio da vulnerabilidade, mas antes o elogio do vulnerável, no sentido em que toda a vulnerabilidade não existe fora daquele que a tem. Ou seja, a vulnerabilidade não é algo que esteja fora da presença, algo que se possa comprar
ou de que nos possamos descartar, que possamos adquirir e conservar durante um tempo específico e depois deitar fora. Ser vulnerável não é isso. Talvez possamos disfarçar a vulnerabilidade. Talvez possamos blindar-nos para a esconder. Talvez possamos encher-nos de químicos para não a sentir. Mas estando, a vulnerabilidade torna-se absolutamente presente. O vulnerável faz coincidir o verbo estar com o verbo ser, na medida em que estar vulnerável é ser vulnerável. Na raiz do vulnerável está o termo latino vulnus, vulneris, enfim, a terceira declinação latina, não é? Esta palavra designa ferida. Li alguns, não recordo onde, mas enfim, é quase do senso comum, que muitas são as espécies de feridas. Da ferida física, seja ela externa, seja ela interna, à ferida do amor, à ferida da alma. Ser vulnerável é poder ser ferido, ou, sendo ferido, poder ir noutra direção. Ser vulnerável pode ser estar num lugar de sofrimento, estar no coração de pathos. Pathos é um termo grego que eu agora vou tratar um bocadinho a partir daqui. A arte está repleta de representações do vulnerável e de pathos. A arte dá-nos a ver o vulnerável em diferentes momentos de vulnerabilidade. Gostava de partilhar convosco, a este respeito, uma imagem. Não sei se conseguem ver bem. Enfim, a escultura designada como Gaules Moribundo, que é uma escultura do século III a.C., tem diversas designações, já chamam-lhe Gaules Moribundo, mas também podem chamar Gladiador Moribundo, ou ainda Gaules Vencido, ou Gálata Vencido, que representa um corpo guerreiro derrotado nas imediações da morte. Trata-se de uma cópia romana, em mármore, atualmente conservada no Museu Capitolino, em Roma, cópia de uma escultura do período helenístico, cuja autoria é duvidosa, porventura de Epígonos, um escultor da corte de Pérgamo, que é uma das grandes cidades helenísticas. A peça coloca diversas questões. Para além do afastamento dos traços do rosto do guerreiro caído relativamente ao cânon da beleza grega, um grande plano sobre o rosto permitiria, por exemplo, discutir o tamanho do nariz, que não acerta com o cânon do nariz grego, não é? Portanto, para além disso, ela remete para uma nova representação do bárbaro. Ela é considerada também um exemplo maior do pathos grego. No corpo do guerreiro está a marca da ferida e no seu rosto concentra-se a vulnerabilidade do último momento. O esgar de dor rasga-se perante a aproximação da morte, sendo esta a última das vulnerabilidades. Não existe o arrebatamento que mais tarde, em muitas representações cristãs, a morte anuncia. Não há lugar a uma revelação divina. No lugar da revelação mística, existe uma elevação humana. A elevação final acontece justamente, digamos que graças à estética daquele corpo caído, ao traçado humano do seu rosto, às sutis imperfeições que se adivinham. O pathos grego é, assim, a presença que se aproxima do outro, justamente tanto pela respectiva beleza, quanto pelas suas próprias imperfeições. Eu vejo o teu sofrimento e nesse sofrimento eu reconheço-me. Eu vejo a tua ferida e essa ferida aproxima-se da minha dor. Na retórica aristotélica, pathos era uma das estratégias de persuasão argumentativa. Ou seja, para o filósofo Stagirita, os discursos organizavam-se a partir de 3 dispositivos. Eu chamo-lhe dispositivo, não é uma expressão que o Aristóteles chamaria, mas aqui utilizo isto abertamente. Isto é fácil de perceber, não é preciso entrar em grandes profundidades filosóficas. Ele dizia que, basicamente, o discurso tinha que se organizar a partir de ethos, ou seja, de uma ética que concede a credibilidade àquele que discursa, a partir do logos, que concede a racionalidade do discurso, e a partir de pathos, que emociona o discurso e, por contaminação, o ouvinte. Eu acho que a nossa ciência contemporânea está muito a ser dominada por logos e pouco por pathos. Então, voltando àquela frase de Manuel Sérgio que me fez estar aqui, aquela frase em que ele repetiu
gosto de vocês, como se dirigisse a cada um dos ouvintes, essa frase foi como quem tivesse dito: podem achar que sou ridículo, mas paciência, eu gosto mesmo de vocês. Ser vulnerável é, assim, afirmar a possibilidade de passar a outro estado, inclusivamente a possibilidade de estar nas imediações do ridículo. No meio académico já existe quem trabalhe sobre esta questão. O exemplo que gostava de vos trazer é o da investigadora norte-americana de Ciências Sociais, Brené Brown. Ela denuncia os preconceitos que socialmente se foram construindo do que é ser vulnerável e que basicamente se manifestam em 3 espécies. Um dos preconceitos é de que ser vulnerável é ser fraco. Um outro dos preconceitos é de que ser vulnerável é dizer que só alguns de nós é que são vulneráveis. E o terceiro preconceito é afirmar que é vulnerável quem expõe os segredos íntimos. Esses preconceitos são isso mesmo e têm sido construídos a partir de uma atitude de desvalorização das emoções. Na verdade, a desvalorização das emoções está ligada também ao capitalismo. O capitalismo só valoriza as emoções enquanto matéria para consumo de massas. Contrariamente a estes preconceitos e mitos, Brown afirma que a vulnerabilidade tem a ver com partilhar sentimentos e experiências com as pessoas que conquistaram o direito de as escutar. E acrescenta que ser vulnerável exige coragem. E aqui ela faz uma distinção entre coragem e bravura, no sentido de que a coragem pressupõe uma disposição do coração. Um outro autor que gostaria de vos trazer é Didi Huberman. Para este filósofo, as emoções são possibilidades de transformação daqueles ou daquelas que estão comovidos. As emoções são tonalidades afetivas que se modificam sempre que a relação com o mundo se transforma e que os interlocutores se alteram. Por contraponto, uma das críticas que ele faz a uma certa filosofia situa-se justamente neste aspecto, a de considerar a emoção como um defeito de razão. Não é isso que ele defende. E aí ele faz a crítica a Kant. Kant, por exemplo, considerava, e aqui continuo a citar Didi Huberman, a emoção como uma doença da alma. E para Darwin, a emoção ficaria num patamar menor numa escala evolutiva. Seguindo Darwin, as emoções ficariam para as crianças, as mulheres, os loucos e os selvagens. Didi Huberman é absolutamente assertivo neste ponto. Não, não e não. 3 vezes não. Já vos disse que a filosofia é um campo de batalha. Depois, apoiado em Hegel e sobretudo em Nietzsche, devolve ao pathos a sua dignidade face ao logos. As coisas vivas têm o privilégio da dor, diria Hegel, ou têm nesse ponto a sua fonte originária, diria Nietzsche. Como eu só tenho 2 minutos, não é? Então vou saltar para as artes performativas. É a última referência que gostaria de vos trazer. Bom, mas ainda lembrar que no domínio das artes performativas, justamente esta ideia da representação das emoções está plasmada nas próprias máscaras da comédia e da tragédia. A máscara da comédia e da tragédia reivindica justamente esta possibilidade de, respectivamente, rir e chorar. Entre as inumeráveis imagens que vos poderia trazer de milhares de espetáculos possíveis, escolho algumas fotografias do espetáculo de Old King, estreado em 2011. Este trabalho, encenado por Miguel Moreira, com uma estrutura chamada Utro, com o performer Romeu Runa e a colaboração dos Ballets C de l'Abbé, foi montado a partir da obra fotográfica de Daniel Blaufuchs e surge em ligação com a investigação que este fotógrafo fez sobre a condição judaica e o Holocausto e a revisitação dos locais de uma história familiar com origens no centro da Europa. Em The Old King existe um homem que resiste, que luta e que conquista, um homem vulnerável. Miguel Moreira, na apresentação da peça, dizia: hoje a ideia de movimento está ligada à ideia de continuação. Continuamos como um atleta que corre no limite do seu esforço, mesmo sabendo que não vai ficar nos primeiros lugares. Romeu Runa
o performer que vemos ali é o corpo deste atleta. Com efeito, existe no seu trabalho físico uma inteligência particular, não apenas na absoluta entrega à execução das tarefas, mas também na gestão dos tempos de exposição, nas passagens qualitativas que transformam aquele corpo numa outra presença. Citando de novo Miguel Moreira, o encenador coreógrafo, defendemos a ideia de salto, de uma nova fase, de um encontro com o desconhecido. Runa dá a ver justamente esse desconhecido, torna-o familiar e estranho ao mesmo tempo, como se na sua presença se acumulasse fisicamente a experiência de um velho que nada tem a perder e a energia e a flexibilidade da juventude que tem tudo a ganhar. Ele parece assim trabalhar na fronteira do risco e do sacrifício físico. Não se trata de simples exercício virtuoso, mas antes de estar visceralmente lá, intensamente, com a falha e a força da condição humana. Absolutamente vulnerável. E vou acabar, como eu dizia atrás, se há coisa que a arte nos dá a ver, e neste caso as artes performativas, é justamente o estado vulnerável. A arte revela-nos as fraquezas e as glórias de um corpo, como em The Old King. As artes finalmente propõem-nos o direito ao choro e ao riso, e fazendo, estão constantemente a desafiar o nosso ser vulnerável. Ulisses, na Odisseia, farta-se de chorar. Por isto eu pergunto, até que ponto estás, até que ponto está cada um de nós pronto para chorar e rir publicamente, sem medo do ridículo? Obrigado.